Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, na Cabo Verde. Boa tarde. Para quem está na América também, boa tarde. No Brasil, eu estou transmitindo as lives. Boa tarde. Note mais para a Europa, né? Que é fuso horário diferente. Então, boa tarde, apanhou. Seja todos bem-vindos a esse espaço. Para quem conhece, o nome é Milton Monteiro, me cabo-verdiano radicado ali no Brasil, professor universitário. E está a fazer as lives na minha canal Quintena, Facebook e YouTube, que chama de Estranca. Se você curte, vai lá, vai curtindo. Olá. Por parceria com o TV Diáspora, essa do direito. Hoje está em Salvador, Mascarenhas, que é um cara muito conhecido lá nos meios na Cabo Verde, primeiro fala de um assunto interessante, afinal de contas, nos tem pleno campanhas eleitorais, né? Eleições foi marcadas para dia 25, e nos também fala sobre voto, nos tranca um pouquinho sobre esse assunto ali. Salvador Boy, muito conhecido na Cabo Verde, principalmente para a atuação junto a Socorros, né? Mas para quem é conhecido, quem é Salvador Mascarenhas? Bom, nunca queria citar Amílcar Cabral, mas vi um simples cabo-verdiano, moda. Tudo gente, quando eu tinha mais ou menos... sempre fui sensibilizado para questões cívicas, por uma razão muito simples. Minha pai foi ativista na altura da independência e nunca descobri direito qual é que era esse ativismo, mas talvez fosse, e era essa a opção, talvez fosse mais para a autonomia, e ele está a escrever sobre isso durante o regime de transição. Eu fui preso político, as Bascalas não casa de metralhadora, eu tive 6 meses de tarrafado sem julgamento nem nada, e desde aquela altura comecei a sentir que o mundo não era tão justo. Assim, apesar de quando eu tinha uma ideia diferente, Boca deve ser perseguido. Depois, em 1987, sob Partido Único, 1986, 8 de dezembro de 1986, mim e outros companheiros meus de liceu não organizar a primeira manifestação contra o Partido Único, que eu saiba, em São Vicente, em Cabo Verde, nunca se vê se houve mais, e de facto foi uma coisa intensa, onde eu quis prender algumas pessoas, não organizar outra manifestação na porta de esquadra, acabar por soltar. Mais tarde, vai estudar na Portugal, vai estudar medicina veterinária, continuar lá também nativismo contra o Partido Único, a favor da democracia, já consegui entrar em contato com a Amnistia Internacional e publicar na relatório da Amnistia Internacional daquele ano sobre a prisão de Alfredo Fortes Fefa, que tinha sido preso, modo de tata pichar paredes contra o Partido Único, estive preso na Rivirinha, data de meses, e depois, durante muitos anos, estive fora de Cabo Verde de trabalhar como veterinário, há 20 e tal anos, e sempre fui ativista em qualquer lugar que viver. Fui ativista a favor de castração de gatos de rua, fui ativista contra a massacre de Tiananmen, fui ativista na situação de Timor-Leste, me chegava para Madrid, antes da independência de Timor, me chegava para Madrid, vinha a corre para uma manifestação, uma manifestação na frente da Embaixada dos Estados Unidos na Portugal, na Lisboa, enfim, sempre fui preocupado com o ambiente em redor e fui sempre um idealista. Também bebê essa ideia de minhas pais, minha pai principalmente nesse aspecto, e também minha mãe foi o primeiro educador de infância de Cabo Verde, passando essa parte de publicidade, mas ele transmitia-nos esse amor para crianças, para todo tipo de gente, de toda qualidade social, o modo que Casa de Criança foi feito para crianças de Ilha de Madeira. Então, sempre me fui habituado a ser tolerante a todo tipo de ideia, todo tipo de maneira de estar, todo nível social, nunca lá na casa não discrimina pessoas por causa disso. Entretanto, bem para Cabo Verde de férias, quando? Em 2014, chegar e dizer, não, sentiu um chamamento, vou saber, dizer, um chamamento, é hora de voltar para Boa Terra. Então, tinha que vender parte de uma clínica que tinha na Portugal, tudo tinha outra coisa. Vender em 2015, em setembro, outubro, nunca te recordo. 2015, voltar. E achar Cabo Verde com que está a sonhar, com que queria, estava a ser dirigido para a PICV há 15 anos. E eu tenho que chamar uma coisa, atenção, lá no estrangeiro não tinha uma ideia fantástica do governo de Cabo Verde. Vou botar no estrangeiro, vou estar quase gente a deusificar José Maria Neves, e depois vou-te jogar boca de boca, vou-te perceber que as coisas não são bem assim,
e na altura um votar para mudança, um votar MPD, e com as várias promessas que a MPD está a fazer, com as várias promessas que a MPD está a fazer para melhorar a condição de vida ali na Cabo Verde, nomeadamente regionalização, que não está a assinhar, que ele tinha feito uma promessa de regionalização piloto para São Vicente, que é uma coisa que as pessoas de São Vicente pedir, e não aconteceu nada disso. Entretanto, no Batuec, de facto, centralismo e outras questões no Cabo Verde, falta de meritocracia, falta de transparência governativa. Daqui a pouco eu te perguntava esse negócio. Ok, então só dizer. Então, surgiu a ideia de fazer uma manifestação dia 5 de julho de 2017, exato. Sim, aí que entrou em Socorro 2017, que ele não conseguia perguntar. Socorro nem me queria as ideias, esse nome não era mim. Foi estar na internet, não estava fora de uma data de coisa que está a acontecer, me estava irritado. Vamos dizer, isso não fazer uma manifestação dia 5 de julho, mas 5 de julho é dia de independência, é um bom dia para a gente dizer uma data de coisa. E então, um bate-mão um café, quando voltar tinha 200 pessoas a dizer, não vai nele. Ou seja, nunca fazia nada de especial. Foi tipo dizer, o rei vai nu, e foi rapidamente uma amiga minha que era designer, dizia, não, ok, não desloca esse cartaz, dizia, não, e tal, isso não está por o nome de Socorro. E claro, quando você pegar, vai andar, mas Socorro tinha sido uma organização que tinha um movimento, sim, que tinha existido na São Vicente de 32 a 38, 39, 1932 a 39, e que foi muito interessante para a sociedade, modo de despertar civismo, da formação para jovens, ginástica principalmente, e não está a sentir que era preciso um lufado a dar fresco ali na São Vicente, e esse movimento pareceu, e foi uma manifestação que nunca está a esperar minimamente, está a parecer tão pessoa, quando está, vamos dizer, bom, se parecer 200 pessoas é muito bom e tal, porque eu não sabia que as tinha feito outras manifestações, outras tentativas, modo de acordar Montecar e tal, e isto que tinha conseguido mobilizar a população. Nunca está a esperar. Não fazer alguma campanha, muita campanha no Facebook, para o cartaz, mano, nunca está a esperar tanta gente. Quando não é aquela ruma de pessoal, pá, um rapial, intimidade, e foi incrível, uma sensação incrível. E pronto, basicamente, esse é que me é uma pessoa que, vamos dizer, me é um ativista, né? Me é simplesmente um facilitador. Okay. Nunca senti que me é líder de nada, nunca queria ser líder de nada, nunca tenho essa intenção. É um conjunto de pessoas que te reuni, até agora estou já que me deve ser porta-voz, só sempre insisti que deve ser eleito outra pessoa, de modo importante. Sucessão de pessoas é importante mesmo para estimular a criatividade, porque se eu ficar muito tempo num lugar, vou-te começar a ficar a calcinar e vou-te perder criatividade. Então, se você está familiarizado com o texto bíblico, mas só para fazer uma analogia, rapidinho, uma comparação. Na primeira Reis 18, a Bíblia conta a história de um governante que chamava Acabe. Acabe, naquele momento, Israel estava em péssimas condições de governança. Já tinha 3 anos, por exemplo, Petiobeira. E Acabe, na verdade, quem governava o país era sem mulher, que era estrangeira. E mulher era mão de ferro. Qualquer um que baba contra seus interesses e que protestava contra a situação de Israel naquele momento, está sendo perseguido. Inclusive, ele perseguia os profetas, e tinha um profeta que chamava Elias, e Elias, depois de 3 anos, Deus mandava para ele em frente a Acabe. E primeiro coisa, quando Elias encontra com Acabe, que Acabe fala o seguinte: és tu o perturbador de Israel? Aí Elias Job fala: não, a minha perturbador de Israel não. A boca do casa, que está governa esse povo, que fuge de mandamentos, que transgride lei e siga a Balim, que era deuses estrangeiros. Agora, fazendo analogia, ele pergunta para a Boi o seguinte: a Boi perturbador de Cabo Verde, assim que estou de água na Cabo Verde, assim que estou de alguém que está fuge status quo, que está critica o sistema, ou que está propõe algo diferente, é fácil ser ativista na Cabo Verde? Não, acho que nem é fácil ser ativista em qualquer país onde a democracia ainda que está muito madura. Nunca se vê como é que é na Suécia, mas deve ser bastante mais fácil e interessante. Até deve ter subsídios para ser ativista. Não é fácil, mas primeiro eu tenho que ter um certo condições de sustentabilidade. Mas se eu for
um ativista dependente, por exemplo, de um emprego onde normalmente ali, nem por meritocracia, mas sim de boas conexões políticas e de bom Estado, sempre sem arranjar chatice, que vou-te manter lá, é complicado para ter boa sobrevivência. E quando vou viver numa ilha, a melhor maneira de vou controlar uma pessoa é economicamente. Vou poder dar cabo dele. Me, por sorte, me é profissional liberal e de facto, acho que tem valor a minha profissão, não que tem muita concorrência ali, não acabar por que tem problemas nesse aspecto de sobrevivência. Outra coisa, como tenho que dizer, e fazendo justiça, na Cabo Verde, nós democracia, que está madura, mas que até tão imatura assim. Ninguém que só te perseguir, te dá-me pedra, te ameaçar de morte. Não. Nunca senti isso. É injusto quando não fala de Cabo Verde com um país democrático, né? Não faz sentido. Né? Sim, Cabo Verde é um país democrático. Não tem que ser justo nesse aspecto. Pelo menos direção assim, as pessoas podem mandar uns bocas no Facebook, te dizer que tu vai ter. Há dias um gajo dizer metade acabar a moda Savimbi, mas esse é disparate. Epá, o que te ligas. Mas o primeiro problema que não tem ali é ter uma falta de cidadania ativa, tem uma falta de educação para a cidadania. Pessoas que estão habituadas a ter noção desses direitos e deveres. E deveres também é importante. Sempre pessoas que estão a esperar para o Estado, e então as que te reclamar, quando coisa que te diga, apesar de governantes ser simplesmente, aliás, isto para te dizer isso, mas que é de cumprir, é ser simplesmente nós funcionários na gestão do país, vou-te escolher, e além disso, se houvesse um espírito verdadeiramente democrático na governação de Cabo Verde, cidadãos seria consultado frequentemente para questões impactantes. E na governação local também, de questões, por exemplo, que dizer, respeitam uma determinada zona. Agora estou a fazer uma estrada numa zona, vou dever falar à população, perguntas qual é que é a preocupação, qual é que é a sugestão, e te eu vejo acontecer que estou a fazer obras que depois que te funciona direito, modo que tem uma conversa com a população, modo de dizer, governantes neste país, tu és, te tratam nos modo a bebê. Estes gajos te dizer, o livro, besouro tomar, e pronto, besouro que estou contente. Ah, me dá besouro numa escola, me dá besouro numa estrada. Deixa-me contar alguma alegoria engraçada, que às vezes não tem muito tempo, mas uma vez num país africano, nunca te lembra qual é, talvez Quênia ou outro, vai uma ONG e verificar que tinha uma população que tinha um poço na cisnona e tudo que já me dinheiro, todo dia está com uns baldes na cabeça, estava escaga, uma cozinha distante. Aquela ONG diz, galera, deseja um poço fantástico, XPTO, energia solar, tal. Que a gente diz, nós nunca queremos poço, não queremos estrada. Não queremos estrada para não poder ir melhor, buscar água, moto. Esse que é a nossa atividade social, levar, nos vida é esse. Interesse nos vida é esse, não vai conversar no caminho. Senão, nos vida perde interesse. Pode perceber? Ninguém quer falar mais de perguntar qual é que são as reais necessidades. E isso é uma coisa que te falta na cabeça. Socialização de projetos, perguntar ao povo, questionar. Quando vou querer ser um bom governante, vou ter que ser assim. Claro. Mas a consciência é que os partidos, as formas como é constituído, as que estão a governar para interesses do índice de felicidade das populações, mas sim para o interesse do partido em si, de ganhar eleições e continuar perpetuar no sistema, e para interesses sigilamentos, porque os sigilamentos mais para cima, porque o militante de base normalmente que tem direito a grande coisa. No quadro, vamos ter pergunta, vamos fazer. Muita ponta falar, muito descontrolar, mas dá-me cala a boca. Deixa eu pergunta para fazer. Então, é que é fácil ser ativista? Nem fácil, principalmente pessoas depois têm um medo que tem sentido. Vocês dizem, não, mas boca tem medo. E quando eu comecei com as coisas, tem um amigo meu, por acaso ele faleceu, ele dizia, não tem que arranjar um guarda-costas. Pelo amor de Deus, guarda-costas para aqui. Pode-te perceber. Pessoas têm um medo. Nunca se vê que maneira que é no Chile, nunca se vê que maneira que seria na Santiago, nunca tem noção. Ele é um bocadinho mais violento, mas nunca te acreditar que seja assim. Há um certo. E esse medo quem está no governo está a gostar de pessoas ter esse medo, né? Porque senão pessoas estão a contestar permanentemente e fazer abaixos assinados e discutir greves e tal. E para quem quer conseguir cala, que tem medo, Marabô, há tentativa de partidarizar cidadania ativa, por exemplo? Mas é uma coisa que nem só ali na Cabo Verde. Quando viver em Portugal, não podem dizer ou de copiar Portugal tudo o que é de mal. Quando está em Portugal, minha área de associação de estudantes, podem dizer minha ativista em qualquer lugar como estado. E na altura está a implementar sistema de propinas. Então, não está a fazer manifestação contra propinas, não estava já correto. Portugal era um país que tinha pouca gente formada na universidade, estava em criar mais desequilíbrio social e tal. Primeira coisa que um amigo meu, de minha família, vai dizer minhas pais, é que não tinha voto comunista.
Vou-te perceber. Isso é muito habituado. Muito habituado. E primeira coisa que está a dizer, não. Há dias um menino a dizer-me, a gente é claramente, está manifestamente claro na boas posses que vou é PICV. Entrar na chat, dizer no chat pessoal, dizer, por favor, indica-me um post de onde eu vou ter claramente que nem é PICV. Uhum. E dizer, se vou indicar-me, pode ser que me tenha enganado e me querer vou mostrar uma das vezes a gente escreveu uma coisa, a gente querer escrever para me poder corrigir. Aqui indica-me nenhum, porque estou a dizer que me é claramente PICV e isto vai ter repetir modo um caixa de ressonância. Mas me tem duas provas, como te dobli, que me não é PICV. Na minha ação. E me fazer questão de minha ação. E hoje, em termos partidários, qual é que é o posicionamento? Nunca ter um partido. Nunca ter um partido que ter essa independência. Obviamente que muita votar num partido ou num independente. Mas muito a dizer, isso muito a dizer é sem problema nenhum. Nunca te votar nos partidos do arco do poder, mesmo que seja um indivíduo independente que te apoia, porque é uma forma de sancionar atitude centralista. Por isso, e me aconselhar a ninguém votar nos partidos de arco. Infelizmente é assim. Apesar, por exemplo, poder dizer que Lina São Vicente ele tem um bom projeto, mas infelizmente ele está ligado a um partido de arco de poder. E mesmo sem querer, se ele for eleito, ele tem que responder a alguma dívida que ele ficar meias, né? Este apoiá-lo financeiramente, vamos ver como é que este político é assim, não há volta a dar. Por isso, partidos de arco do poder neste momento, tu deixes revelar centralista. Por isso, acho que eu tenho a voto. Mim pessoalmente e pronto. Portanto, de qualquer maneira, querer manter uma certa distância, modo só coisa, é uma espécie de watchdog. Quem vai para poder te vai observar, aplaudir ou criticar. Esse é a nossa função grinha, assim. Se algum dia eu quiser candidatar a alguma coisa, não tem que ser de só coisa. Nosso estatuto que te permitir. E isso fazer imensa confusão às pessoas. De maneira que vou poder ser do movimento cívico, vou aparecer, e porque eu vou querer botar também. Te fazer confusão? Nunca meter nisso por taxa. Na Grécia Antiga, para o governo, vou tinha que ganhar mais do que aquele cargo que vou te vai candidatar. Vou-te perceber. Nisso, algumas vezes, me entrar na política será isso, mas te ganhar, nem rico, nem pouco, nem mais ou menos, mas me te ganhar provavelmente mais presidente de Câmara, na minha profissão. Portanto, que tem interesse monetário de algum dia entrar na política. Mas sim, seria um interesse de idealismo, de melhorar coisas. Mas neste momento ainda nunca senti esse chamamento. Nem funcionar por chamamento. Nunca senti chamamento nenhum para entrar para a política ativa partidária, não. Candidatar a algum cargo. Okay. Rapidamente, dentro do cenário que não tem na Cabo Verde, digamos assim, um bloqueio, para quem aqui que expressa essa ideia, por exemplo, isso ali no Brasil, a diáspora nunca tem nenhuma ligação a Cabo Verde, nunca tem nenhum represário no sentido que está perde cargo e outras coisas, por exemplo, por expressa livremente. Uma cultura de papel de diáspora nesse cenário ali na Cabo Verde. Qual é que é nosso papel? É fundamental. Isso é uma questão que te preocupa muito. Aliás, me tive em conta, mas tudo que é candidatura, sem ser o atual, que de facto nunca apesar de nunca apoiar nenhum de que é outro, não saber que nunca crê que ele é atual. Lina São Vicente, nunca crê para gosto de ganhar eleições de outro mesmo modo, que de facto ele tem destruído a ilha. É unânime dentro da nossa organização. Por isso, sempre que não tive em conta todas essas candidaturas, foi de forma a contribuir para esses projetos, no caso de algum deles ser eleito, poder dar de encontro a algumas ideias que não te defender. Nomeadamente, uma ligação com a diáspora, que já devia existir há muito tempo. A Câmara Municipal tem que ter um departamento, ou uma variação, ou parte de uma variação, virada para a diáspora. Tem que ter uma forma de comunicação facilitada. Hoje em dia, com a informática, podia ter, por exemplo, para tratar de problemas de terrenos, todos eles já estão a falar nesse assunto. Isso é fundamental. Quando eu vivia em Portugal, tinha uma clínica num lugar que era Condeixa, perto de Coimbra, uma aldeia pequena, mas tinha Tcheugen no Luxemburgo. Todos os anos tinha uma festa do imigrante. Também data de imigrante. Aquela coisa era boa, mas está bem, está a investir também. Era muito interessante, era um encontro lindo, que é uma coisa que devia ter. Como moda tem festa da Cavala Fresca, não sei o quê, não podia também fazer festa do imigrante. Semana do imigrante, vou-te perceber. Isso é importante. Porque é um manancial, além de recursos, é um afeto. É um afeto. É uma forma de não ligar mais ao mundo. Cabo Verde é nação, né? Não é só ilha.
E é um desperdício grande que tem acontecido durante todos esses anos. Então, estava acompanhando algumas páginas de redes sociais de governo, onde percebe houve um aumento nas inaugurações, né, nos últimos dias. E eu acho que também, em termos de voto, corrida, caça para votos no Cabo Verde também, acho que aumenta, né? Agora, minha pergunta é, como você está caça aos votos aí na Cabo Verde com essa pandemia? Como é que muda? Qual é que é a leitura nesse momento? Isso é uma coisa que tem acontecido sempre. Este ano foi ali na São Vicente, falar de São Vicente, muito ali, na São Vicente neste momento, é gritante, porque o presidente sabe que tem um grande perigo ele ser eleito. Ele tem desespero, ele pode fazer, durante 4 anos de mandato, ele quer fazer nada, de repente, ele pode fazer placas esportivas para todo lugar, mas tudo nos últimos 2 meses. Para o Alcatrão, dinheiro emprestado, modo. Ele está a dizer que se em relação ao governo é fantástico, o governo tem cumprido tudo o que ele prometeu para São Vicente, isto tem cumprido escrupulosamente, tem dotes, não sente imenso. No entanto, todo esse dinheiro que ele te gasta é pedido emprestado na banca, do gente sabe. Para poder catuar a rapidez, porque ele sabe se perder aquela câmara é muito perigoso mesmo para a sua vida pessoal, porque fazendo uma auditoria profunda lá na Câmara, alguma coisa estranha há de ser. Se houver justiça neste país, infelizmente, moda, mas eu-te a dizer sempre, numa situação de não justiça. E depois com a pandemia... Pandemia muda alguma coisa? Não, a pandemia tem mudar algumas coisas. Por exemplo, campanha já não é aquela campanha espetáculo, que era espetáculo, música e tal. Estou obrigado a postar um bocadinho mais no programa. Mas nunca tive muita divulgação de programa. Estou naquela história agora de distribuir t-shirt. Hoje, por exemplo, hoje domingo, numa zona que é a Ribeira de Vinha, a MPD organiza um grande torneio de futebol, onde é que se dá equipamento completo a tudo que é jovens, bota, camisola, as coisas e fora. E é assim que tu tenta comprar pessoas, com migalhas, quer dizer, durante o ano, as que te dás nenhum apoio, as que têm estrada, as que têm emprego, as que têm eletricidade. Por exemplo, na Ribeira de Vinha tem uma escola que tem eletricidade. Isto é indesculpável. Claro. Uma escola primária sem eletricidade, vou-te imaginar. É indesculpável. É uma coisa que não é possível. Ano 2020, Cabo Verde, depois de 40 e tal anos de independência. Não é possível. E de repente, e Ribeira de Vinha, durante muitos anos, agora que estava a calçada lá, acho que tinha calçada, aquela calçada foi feita a tanta pressa, nunca se vê bem as fotografias, a ponto de um poste de eletricidade ficar no meio de estrada. Fotografia. Pronto, só para ter uma ideia. É tudo feito às 2 pancadas. Também acontecer alguns acidentes com chuva, que vem demonstrar a falta de planejamento, que é um parede que tinha sido feito também noutra campanha, que é um campo de futebol na Chandalacrim, aquele campo que tinha, apesar de ser um sítio onde passava Ribeira e que os habitantes já tinham chamado a atenção, acho que precaver uma saída de águas, ou buracos nas paredes, modo às vezes de fazer paredes com os buracos especiais. A parede foi simplesmente feita sem precaver isso. Veio uma grande chuvada, estavam uns meninos a brincar lá debaixo daquela parede. Felizmente eles tinham saído poucos minutos antes, debaixo daquela parede, modo eu ouvi um barulho. Senão está a ter mortes, vai imaginar. E tudo isso, de gastar áreas público, sem planejamento, que a obra na Lajinha também foi feita sem planejamento. Escuta, eu vi ninguém, ambientalistas, ninguém. Tem um autismo tremendo dos políticos. E agora, na campanha, estou a começar a fazer obras de torto e direito. Tem uma situação também, um pouco de fotografia no mercado da Ribeirinha, que às vezes boia. O mercado tem que as paredes tudo destruído. Então hoje vais simplesmente a pintar sem rebocar, sem nada. Ficar cheio de broca e tal. Isso a demonstrar de facto que o que este interesse nem melhora a qualidade de vida das pessoas, é enganar e ser eleito. Isso é péssimo. É uma mensagem que está a transmitir e pessoas a interiorizar essa coisa de tal forma que estou já quase que normal. Então, usa aqui artigo 54 da Constituição que falou o seguinte: todos os cidadãos têm o direito de participar na vida política diretamente através de representantes livremente eleitos. Uma coisa toda aquele perante que você está falando. Então, será que no direito constitucional está certo? Não, nunca não tem sido assim. Não tem sido assim e me dá um exemplo paradigmático. Os deputados eleitos pela Ilha de São Vicente, sabendo que a maior parte da população da ilha era contra
aprovação do Estatuto Especial para a capital, porque não estou a achar que a capital já é bastante especial para ter mais Estatuto Especial, eles votar a favor e já era eleitos da ilha, pode perceber. E tanto assim, nós usando do artigo da Constituição, que é o artigo 29, se não estou em erro, direito à liberdade de expressão, da Constituição da República de Cabo Verde, no contratar uma empresa, depois de muitas voltas e de muitos bloqueios, porque a única empresa que tem uma empresa na Cabo Verde tem de ter tudo outdoor de Cabo Verde, que é uma empresa na praia. E as empresas que permitiam, nós tínhamos então dado desculpas que acharam-nos pouco outdoor. Entretanto, uma empresa ali na São Vicente tinha um parede, eles pediam autorização na Câmara, eles pagar para usar aquele parede, não pôr um outdoor, que é outdoor vergonha, onde não está a dizer, estes são os inimigos de São Vicente, que aqueles deputados da MPD que votaram a favor, e um deputado do PICB que se absteve. Portanto, a abstenção também é de São Vicente. A abstenção também é considerado um apoio tácito, por isso não pôr lá também. Portanto, aí uma demonstração que nós não é a favor de nenhum partido, mas sim das suas atitudes ou não. E Câmara, sem utilização de lei, que recorrer a tribunais, podia meter uma providência cautelar, e Câmara nem que podia. Quem poderia meter uma providência cautelar seriam os visados. Manda 6 funcionários e guindaste de barranca aquela coisa, sem mais nem menos, te alegar que em vez de publicidade não está a atacar pessoas. É um disparate. Mas explica, acompanha esse caso ali, e ainda desdobramento que até o final, né? Acho que vou postar alguma coisa lá na... No, primeiro não fazer uma contestação à Câmara, acho que respondem nós, agora não processar no tribunal, mas ali, agora não te espera que a justiça te funcionar com alguma brevidade. Como Procuradoria da República tem, esqueci o nome de órgãos, que pode fazer queixa diretamente, que para defender cidadão. Sim, a Procuradoria da República. Não vai lá fazer queixa na Procuradoria da República, dizem-nos que essa modalidade... Provedor da Justiça, no caso, também de Santa Fé. Esse tipo de órgãos... que era um crime público. Devia ser um crime público. Devia ser um crime público e a Procuradoria da República devia agir de forma espontânea ao verificar a situação. Mas não. Eles obrigaram-nos a contratar um advogado, não ter data de dinheiro para pagar. Tanto assim, que depois devem divulgar conta no nosso site para pessoas ajudar-nos a pagar advogado. E outra situação, já agora, vou aproveitar para dizer uma coisa. Não aprovaram o estatuto há muito tempo. Há para aí 2 anos. E processo para ser publicado na BO demora esse tempo tudo. Há mais de 3 meses, processo de terminar, não pagar, para ser publicação. Até hoje ainda que publicar no estatuto. Portanto, enquanto que publicar no estatuto, nunca te pode abrir uma conta bancária no nome de Socorro. Então, minha tesoureira abriu uma conta no nosso nome, não tive que fazer assim, e explicar a pessoas, não te vai publicar o número de conta, para bem pedir para pessoas dar-nos apoio, no sentido de poder, modo de dizer, dar balas à Socorro, no bom sentido, para não poder lutar contra manhentos, que é assim que é a dizer, contra a discriminação nessa terra, a favor da democracia, e também para uma campanha interessante que não te vai fazer, que é através de t-shirts e arruadas, e agora nas eleições, que é uma campanha que te dizer votar com boa consciência, que vou vender bom voto. Exatamente. Essa campanha que não te vai fazer. Ele que queria falar mais rapidamente. Na última eleição, né, na legislativa, pegamos os dados de que a participação de eleitorado cabo-verdiano foi de 66%, né? Quem tinha uma taxa alta, né? Foram 230 mil cabo-verdianos que votam. Mas, por outro lado, também não sabe, mas tem cabo-verdianos que votam. Você queria perguntar o seguinte, na minha opinião, você que te explica esse desinteresse para a política, né? Nunca foi só questão de voto, mas para a política no todo. Principalmente na camada jovem. Primeiro, as pessoas... política que eu não descrédito, não só ali na Cabo Verde, porque governantes não têm sistema de bipartidarização, ora um, ora outro, fazer exatamente a mesma coisa. E então pessoas começaram a perder esperança, de facto, na mudança. Então, tinha gente a dizer, mira, nunca te vai votar, percebes? Que nem dá-se o trabalho de votar em branco, que nem sei de casa, simplesmente isso. É um sintoma de frustração. Quando vou tentar fazer uma coisa que eu vejo, depois vou desistir, vou deixar. Isso até acontecer na pessoas, por exemplo, numa situação que vou ser torturado e tal, às tantas já vou te ligar, vou-te morrer.
É uma característica do ser humano. E isso é terrível, modo. O próprio Estado, o Estado não é o governo, ali não quer ver, não te confundir, o governo do Estado, devia ter mecanismos para estimular a cidadania ativa. O ensino da cidadania ativa devia ser feito de começar na escola primária. E isso para estimular cidadãos a ser melhores cidadãos, a ter conhecimentos dos direitos e deveres. Isso lida a combater um dado de coisa e só assim. Esse é o nosso sonho, ter um novo cabo-verdiano, esse cabo-verdiano que tem consciência desses direitos e deveres para poder fazer um país melhor. Sem isso, nunca te vai avançar nunca. Mas esse crédito resulta, de facto, disso. Agora, este ano, estou já que te bater mais pessoas estão a votar, a aparecer muitos movimentos independentes. Sim, muitos movimentos independentes e pessoas de cozinha mais madura, talvez por causa das redes sociais e também por causa do Covid, que leva a haver mais discussão e menos espetáculo. Ok. Isso é importante. Minha socióloga, atenção, minha socióloga. Isso é uma percepção sem um fundamento científico, mas acho que é isso. E maneira de mudar isso, de facto, é levar pessoas primeiro, uma nova atitude de governação, de levar pessoas a participar. O facto de convocar uma população de uma zona, quando tu vais fazer uma obra, para explicares e perguntares qual é que é a sua opinião, te estimulas a querer dar a sua opinião de outras vezes e querer participar. E no Brasil tem um mecanismo interessante, inclusive, que é constitucional, que tinha audiências públicas, né? Difícil, apesar de não sei, o Brasil é um país não muito bom exemplo para nós, mas em alguns casos servindo. Dificilmente tem votação, discussão de qualquer projeto de lei que seja que tem audiências públicas, né? Tinha uma autoridades no assunto, a sociedade civil organizada, então é um instrumento muito forte na democracia brasileira que acha não pode adotar bem na Cabo Verde se não cria incentivo à cultura democrática e cidadã, né, nesse sentido, mas que infelizmente então, por exemplo, o projeto de lei já começa já errado, porque queremos perguntar daqui a pouco, dificilmente não tem uma iniciativa do parlamentar, iniciativa do governo, né? Está descrito. Iniciativa popular para a legislação. Está descrito. Acho que houve algumas iniciativas, mas que ainda o Parlamento nem dá resposta. Porque aquela coisa tem este pôr numa ordem. Por exemplo, há uma iniciativa interessante. Tu viu? Estou bem, sabido. Há uma iniciativa interessante de uma associação, nunca te lembrasse o nome, na praia, que há-me colaborar mais para direitos dos animais, uma lei sobre proteção de animais, uma iniciativa parlamentar que ainda até hoje ainda nunca se viu no Parlamento, apesar de ter apoio de alguns deputados e tudo. Só para bater uma ideia. Tem outras ideias de iniciativas parlamentares, que eu ouvi falar do Partido Popular também, sobre corrupção, contra a corrupção, uma série de... Enquanto que houver um exemplo claro de que esses mecanismos funcionam, pessoas que estão a perder esse tempo nem dinheiro. Por exemplo, nós já não tive frustrações nesse sentido. Então, sistema catagosta sistema, é que de interesse de sistema que Cabo Verdeano exerce cidadania, que haja direta, por exemplo. Vou-te fazer um abaixo-assinado, dizer, o Lilo está bem, arranja confusão, não sei o que, é boi confusente. Quando tive aquela construção de que as casas naquela vala de drenagem pluvial, que agora não é resultado horrível que tive, que lá arrebenta aqui. Houve manifestação antes, houve oposição antes daquela obra. Houve oposição para aquela obra antes, então, antes de chuva. Não tive uma oposição completa contra aquela obra, não meteu uma providência cautelar. Pela lei, providência cautelar deve ser respondida no máximo em 2 meses. O juiz respondeu 9 meses depois, está a dizer que não tinha cabimento de providência cautelar, porque nós não era diretamente afetado por aquilo, e a melhor maneira seria ter pedido para anular a licença, que é um processo que nunca percebi muito de lei, mas tentar anular uma licença de uma coisa é muito mais moroso do que a providência cautelar, que é o mecanismo mais rápido e factível que existir. Pronto, portanto é isso. Nunca tem, tanto naquela questão daquele autor, mesmo
advogado dizer, não, nem vale a pena não meter providência cautelar. Ele conta-me que, vez de meter uma providência cautelar, demora 5 anos para decidir, portanto, até não havendo justiça, também há abuso. Nós bate-papo intitulado Canto Bali Buvoto. Na 2011 teve um professor, né, de Cabo Verde, eu acho que é João Alvarenga, fazia um estudo que chega de entrevista a 1.233 eleitores só na cidade da Praia. Sim. E 6% de eleitorado, que era suficiente para eleger um ou dois deputados, houve eles recebem dinheiro e houve alguma pressão para votar em determinado partido. E na última eleição, em 2016, a Igreja Católica, né, por meio de um documento que bispos emite, encoraja católicos cabo-verdianos, de uma forma geral, para cabendo de ser voto, para cabendo de ser consciência. Ou seja, compra de voto no Cabo Verde é um fato. Você fala de algo... Ninguém duvida disso. E ambos os partidos já fazem isso. Normalmente o partido no poder, porque nós estamos numa posição mais privilegiada, é o que tem mais tendência e mais oportunidade para isso. O que quer dizer que a oposição não faça isso, nunca sabe, assim. Mas, neste momento, por exemplo, aqui em São Vicente, a questão dos terrenos é uma forma de promessas de terrenos pós-eleição, o que é uma maneira de comprar votos. A Comissão Nacional Eleitoral devia estar em cima disso, por exemplo. O Presidente de Câmara tem recebido imensa gente que se põe numa fila enorme, mesmo com o Covid, lá uma data de gente a juntar, onde está a tomar um papel, que é uma espécie de uma promessa, onde ainda escateam um terreno na mão. Escateam um terreno na mão. Quer dizer, depois não te desmope. Vou-te perceber que a pessoa te dá referência a este terreno, tudo que as coisas, que é uma coisa que, de repente, perto das eleições, esta pode fazer a passo acelerado. É forma de pôr pessoas na mão. Obviamente que um cidadão comum e de facto, com menos recursos, a te dizer, bom, se um eleger, te parece-me que é mais provável ter acesso a esse terreno do que se um eleger outro. Vou-te entender. Isso é uma forma de comprar votos. Vamos dizer, comprar a miséria de cada um, que é muito triste. Muito triste. Então, compra de votos que tem bandeira política. Ou será que é Partido Popular é menor que compra um pouco no Cabo Verde? Será que é Partido Popular? E provavelmente naquelas últimas eleições que a Igreja está a fazer campanha, está a falar por compra de votos pelo partido que estava no poder na altura, que seria o PSCB. De esperar que esta tenha a mesma atitude agora. Infelizmente, às vezes, algo, por exemplo, Terra Nova é manifestamente colado na MPD, grinha assim. Não estou a dizer mal. Devia ser mais independente, como qualquer outro. Reparar que nunca tem morrido de amores para o PSCB, nem pouco, nem mais ou menos, nem por MPD. Nunca só reparar que, neste momento, Cabo Verde de ser submetido a uma gestão danosa pelo governo e pela governação local, e em São Vicente, nunca tem dúvida disso. E o que é que nota-se é que cada vez mais cidadãos de tomar conta desse país. Não é contra partidos, pelo contrário, partidos é uma forma muito interessante de democracia, mas, infelizmente, está a chegar num estado, num nível em que partidos que exercem função inicial. Não lembrar que na Itália, quando a justiça começar a funcionar, que os partidos antigos desapareceram completamente, porque houve uma investigação que é mãos limpas daqueles partidos, descobri que a maior parte já era corrupto, prender que os partidos perdessem as cabecilhas, eles tive que desaparecer. Neste momento, na Cabo Verde, não tem que ter nossa democracia tem de subir de patamar, não tem que ter mecanismos de meritocracia, não tem que ter mecanismos de participação de cidadania, nomeadamente um novo regime eleitoral, por exemplo, listas uninominais ou mistas, porque esse sistema daqui a pouco vou perguntar sobre o nosso sistema eleitoral. E também a autonomia das ilhas, que é uma coisa que eu não te defender, que parece um bicho de 7 cabeças, mas é uma coisa muito, muito simples e que se não tiver a oportunidade de te explicar, nós ideia, obviamente que nós, nem donos da verdade, nem pouco mais ou menos, não estou a achar que é um assunto que deve ser aberto à discussão. Pode ser daqui a 10 anos, por exemplo, implementado, mas tem de começar a discussão já, mas uma discussão séria e profunda, comparar com outros países, chamar palestrantes. Até pode parecer uma ideia melhor que a autonomia, que melhora a democracia. E aí, não tem mudar de ideia, nem é um homem primitivo. Mas é importante não discutir. É muito importante para toda a gente discutir assunto. A regionalização do governo quis impor, que era para nós uma mentira, porque está a continuar centralismo na mesma. Não houve uma discussão séria. Eles mandam gente
fazer uns debates onde estaria no máximo 100 pessoas em cada sítio, tem de ser uma discussão, programas de rádio, concursos, levantar a questão nas escolas, tudo, vou perceber, a nível de bairro, tem de ser uma discussão nacional. Isso e outras questões impactantes, por exemplo, a questão da habitação, tem de haver uma discussão nacional para resolver o problema da habitação. É um problema gravíssimo em Cabo Verde. Já compartilha divulga uma página ali e ao mesmo tempo aproveita para fazer uma pergunta. Sim. Ok. Sim. Você está olhando lá? Sim, Movimento Cabo Verde Livre. Ok. Quem é que com aquela página curte de vez em quando tu posta alguma coisa interessante lá? É óbvio, quando não pesquisa Cabo Verde na Google, por exemplo, não tem praias bonitas, não tem, mas nós temos uma democracia exemplar, digamos assim, tem uma coisa que até nega, porque cada Uber que pega, por exemplo, não tem que falar de Cabo Verde. Então, Cabo Verde está apresentado ali no Brasil com muito orgulho, está fazer uma excelente trajetória, porque tinha que ter noção um pouquinho do que era antes de 75 e conquista que não faz, uma hora que há dias onde a Pedro Pires está falando a independência é uma grande epopeia, então, assim, nunca deve negar avanços que Cabo Verde tem agora. Mas, por outro lado, nunca está tinha no Google que as duas palavrinhas na pesquisa sobre Cabo Verde, mas nós internamente não sabemos a verdade. Queria perguntar o seguinte. Então, que é um dos fenômenos típicos, que seria partidarismo e clientelismo. O que seria partidarismo? É dedicação excessiva ou adesão cega? Nesse caso, a PAICV ou a MPD, porque é um partido grande que não tem, que permite isso, que conduz o quê? A divisão entre os cabo-verdianos, a escravização e monopolização de mentes, inclusive mentes dos jovens, que fica preocupado, há inimizades entre os familiares e amigos. Nós, às vezes, não tem briga entre amigos e familiares, questão de ser PAICV ou MPD. Então, aquele primeiro fenômeno que apresentava, e segundo fenômeno seria a questão de clientelismo, que seria o quê? Prática política muito famosa no país, que consiste em comprar votos, troca de bilhete de identidade, por exemplo, por cortina de escudo, e no jeitinho cabo-verdiano de padrinhagem, desmeritocracia e falta de transparência. Minha pergunta para você é o seguinte: será que os dois fenômenos ali na Cabo Verde te reforça a compra de votos? Te o quê? Te reforça? Compra de votos? Claro que sim, claro que sim. Aliás, compra de votos... Explica melhor. Por que o clientelismo é bem definido. Queria dizer mais dar uma chega àquela definição de partidarismo. Que partidarismo na Cabo Verde não é só a dedicação cega também. É porque a falta de oportunidades para emprego, a falta de possibilidade de aceder a muitas coisas, então tinha gente de acabar por aderir a um partido para poder ter acesso a emprego, acesso a determinados bens e facilidades por causa disso. Mais do que acreditar no partido. Estou convencidíssimo disso. Que tinha gente, se os filhos têm bons empregos e tudo, modo de jeito de partido. Dizem, tal fulana estava no emprego, você vê se é de MPD de azar, outro PCV de azar, outro perceber. Essa é a explicação que eu vejo está a dar por tal pessoa, ter um emprego em tal lugar. Isso é terrível, é triste. Assim nunca não te vai evoluir, mas nunca tem uma seleção de mérito. Tem pessoas incrivelmente capazes ali na Cabo Verde de acabar por desistir, uns também têm na bebida, outros têm emigrar. É terrível, mesmo assisti isso várias vezes. Suicídios. É uma destruição de capacidades nessa terra. Aliás, tinha gente que voltar, estava a estudar, tem N exemplos, está a chegar ali, está a desiludir. Cadeia hierárquica, muitas vezes, no topo é uma pessoa incompetente. Vou-te sentir que uma pessoa te mandar na boca, tem mínima competência para estar lá te mandar na boca. Vou saber muito mais que ele, vou-te perceber muito mais do assunto e vou-te disparado que ele está a fazer. Desbanjamento do erário público, senão às vezes corrupção, e boca tem maneira nenhuma de mudar aquilo. Portanto, é uma situação triste, né? É triste e não tenho que dizer. Obviamente que
tem coisas que mudar. Nós, democracia, tem que evoluir. Não te esperar a dia que começar a prender corruptos. Aí será um passo muito importante. Por que fazer essa pergunta ali? Porque é mais ou menos que perguntava assim, hegemonia bipartidária é um fenômeno já, do meu ponto de vista, desgastante na Cabo Verde, que é uma coisa que te leva desespero de partido A ou B para poder, em certa medida, te reforça a compra de votos na Cabo Verde. Claro. Aquele exemplo que o Dobrinha assim ali na São Vicente, o Augusto Neves está desesperado para ganhar as eleições. Segundo consta, nunca tem provas, ele tem 80 mil conto de dinheiro que era para Covid, que ele também é usado na compra de votos. E segundo consta, a compra de votos este ano vai ser muito mais rica. Provavelmente distribuição de eletrodomésticos, modo a acontecer a Portugal. E esse tipo de coisas. Já não serão os tais 500 escudos. A coisa vai ser mais avantajada. Minto a dizer, tu pessoas, besouro de tomar, o voto é secreto. Por exemplo, tem um gajo, não podemos dizer seu nome, como é óbvio, que sempre me ia falar sobre Câmara, ele te discutia, ele é funcionário de Câmara, dizia, não, mas aquela coisa é só corrupção, é só malandrice mesmo, as que te ajudar não ajuda nada, nem a profissão, nem nada, tem uma profissão importante para pessoas, e as que dá equipamento. Então, nessa página, ele pôs, nessa foto de perfil, apoia a campanha de Augusto Neves, apanhar logo, entrar na Messenger, falar, ele dizer, meu amigo, o que é que te passava? Bom, já tive conversas profundas, vou saber, ajudar-me emprego e tal. Moço, dizer, claro que a coisa chateia de tal maneira que entrar logo de mim, dizer, não, se calhar que valer ser minha amigo, mas ao mesmo tempo, conversar com ele, né? Na Messenger não continua amigo na Messenger, mas no Facebook não. Dizer, epá, de qualquer modo, pensar numa coisa, isto que bem comprar voto de um data de modo, está desesperado, de modo de saber se ele sair de Câmara, ele pode ter problemas de justiça. Ele dizia, vou ter razão, dizer, nem por ser que o voto é secreto. Por fim, nós conversa acabar com um piscar de olhos, não te esperar que de facto ele tem consciência que o voto é secreto e ele te votar que ser consciência. Esse é que quero transmitir. É que é justificável, não é que é justificável, é compreensível, digamos assim, porque números ainda de coitados, pessoas sem condições mínimas para sobreviver. Então é compreensível, né, que determinadas pessoas estão vindo sem consciência para a necessidade. Nunca se justifica. Mas, por outro lado, ao que falar de compra de voto no Cabo Verde, nunca se fala só de coitado, porque uma hora que eu comento ali, compra de voto, não poderia falar de compra de voto indireto, que é voto balitário no Cabo Verde, em certo sentido. Então, compra de voto no Cabo Verde é um fenômeno apenas de classe mais baixa, digamos assim. Né? Não. Mas, deixa eu só dar uma chega ao que eu dizia antes. Quando eu tentar combater essa compra de voto, o que é que eu te dizer pessoas é que uns vê que pessoa tem de miséria, pessoa de problema, pessoa de tomar, mas pensar que se pessoa de querer perpetuar pessoa de problema, porque se vou que eleger uma pessoa que tenha a perspectiva de resolver o problema, de facto, vou perpetuar a miséria, o mal-estar, a falta de felicidade na vida. E então é importante que a pessoa verificava, espiar que as listas, alguma pessoa que perspective um melhor futuro. De qualquer modo, é assim, uma pessoa que está no poder há tanto tempo e ainda que conseguir mudar, e obviamente que vou poder repetir o mesmo erro, modo antes de dizer, vou poder repetir o mesmo erro para tentar resolver um problema, que tem maneira, vou ter que mudar. E isso é taxativo. Augusto, para nós, tem que sair para São Vicente mudar. Grinha assim, qualquer um daqueles outros concorrentes, para mim seria melhor. Outra coisa importante, além da compra de votos, e acho que vou descrever isso, tem a história de impedir as pessoas de votar. Quando vou ter certeza que uma pessoa te vai votar naquele outro partido e vou te poder convencer a não votar, vou-te jogar, vou-te dar 5 mil escudos, no dia antes das eleições, te dou CBI, a anular um voto. Ok. Uma forma, tá? Estratégia de anula voto, seria isso. Os 5 mil escudos, modo, se calhar vou ter dinheiro para comer. Claro. Vou-te hipotecar 4 anos de boa vida. Exatamente. A consciência, o problema são questões imediatas. E isso devia haver observadores independentes. E nós, seguindo assim, só quando já tinha esse estatuto aprovado, não está a tabar. Observadores independentes para gente no meio do bairro, não tem show para estar a observar se de facto a compra de votos ou não. E não te vai tentar fazer de certa medida.
Mas aquele é um papel de cidadania, de sociedade civil organizada, que é um papel de órgãos, o Conselho Nacional de Eleições. Sim, mas o Conselho Nacional de Eleições não vai. Boi que tem que bater queixo. Depois está a dizer, tem prova. E, pá, há dias não mostrar a fotografia de um senhor que é diretor de uma escola, que toda a gente sabe que ele é da MPD Ferrenho e ele está a distribuir terrenos, distribuir promessas de terrenos. E ele estava lá com as pessoas e não tem uma pessoa de socorro que está a trabalhar naquela escola, eu vi conversa, ele traz num foto, onde vai uma senhora também vai pedir terreno, só aquele que grava a conversa, claro. E aquela senhora, ele dizia que chorar, depois não te fala. Entretanto, ele vai mandar 2 rapazes para ser casa. E noutra foto, me pôr no Facebook, me dizia o Lila, apanhado em flagrante delito, não sei o quê. Não fui bastante criticado, de modo nunca por provas taxativas, mas quando dá boa por cara de pessoas, aquele cara de que as pessoas que está de Flamengo não está paz, mas se a polícia está a bem ter nós, não está a dar giz. Estava a falar, interrogar, vou-te perceber, quando há uma suspeita, isto tem que vai espiar. Escreva, vou dar as provas absolutamente de tudo, e mesmo assim, isto vai pôr em causa a população. Assim, não. É uma questão que eu acho que é papel do Conselho Nacional de Eleições. Por exemplo, na Brasília, na época de eleição, sempre questão de compra de voto, questão de voto consciente é muito bem divulgada. Daqui a pouco também tem eleição ali. E uma das coisas que está passando na TV, o dinheiro público, leva o cidadão a refletir sobre o voto consciente. Então, é uma coisa que está gastando muito dinheiro, porque sabe, mas existe, né? Não estou na fim, que eu queria tomar o tempo. Eu queria perguntar, se para a eleição ali, você percebe alguma tentativa de compra de voto ou não? Ou ainda é muito cedo? Não, se a que tentar comprar voto, quer dizer, hoje, porque na Ribeira de Vinha é um lugar onde o CID ganha as últimas eleições. Então, a MPD tem a investir em força lá. Há dias, Augusto tive lá uma reunião, uma pessoas, parecia 8 pessoas. Numa aldeia toda. Então, logo a seguir, o que é que ele está a fazer agora para comprar voto? Ele te distribui trabalho, te dá trabalho. Para pessoas me explicar o que é que ele trabalha. Para perceber que mesmo compra de votos. É um trabalho que ele dá durante 2 meses, porque tem maneira de manter ordenado mínimo 15 conto por mês, do erário público, Câmara, que quase sem dinheiro. E mesmo falavam algumas pessoas que ele dá trabalho. Normalmente são lavadores de carros e não sei o quê. Ele te dá trabalho, se este trabalho é ficar diante que as latas de lixo, te apanhar lixo que está aqui na chão e te afastar cachorro. Vou-te perceber que é mesmo um trabalho que ele te inventar para poder angariar pessoas. Então ele chegar naquele dia, ele dá 15 postos de trabalho, de repente. Sem mais limites. Isso é compra de voto, manifesta, quer dizer, neste período. Hoje, José é um grande torneio para distribuir equipamento de futebol para 2 equipas completas. No Cabo Verde te vale imenso dinheiro dar um equipamento de futebol completo com equipa. Vou-te perceber, muito dinheiro. Botas e calções, e t-shirts e bola e tudo. Então é fácil enganar. Comprar voto já de ser comprado. É fácil então comprar no Cabo Verde, então? Não te esperar que o povo agora, não tinha falado com algumas pessoas, eles diziam, das vezes nunca te devem ser enganado. Bom, não te acreditar que sim, que das vezes nunca te devem ser enganado. Uma pessoa geral é que se gestão, é uma gestão sem projeto, uma gestão, modo de dizer, navegação à vista, que tem um projeto para ir. Vou perguntar o que é que ele tem sendo daqui a 10 anos, ele quer saber direito. Ele começou a falar naquela coisa de cidade industrial lá diante de Calhau, quer dizer, aquela coisa é um sonho, um sonho sem sentido, que tem que tem um fundamento económico, que tem dinheiro, aquela coisa de zona especial ali na São Vicente, zona marítima especial, modo que lá assim, divide São Vicente em zonas. Agora de esperar investidores bem, mas que tem dinheiro, vou-te entender. E agora com o Covid, que nunca se vê nem quando é que as coisas também acabam, as coisas é um disparate. E pinga nas pessoas. Não tem que ter, por exemplo, a questão da habitação. Já se viu que há muito tempo que o sistema de casa para todos não resolve. Vou dizer 42 casas hoje, 10 de manhã, 15 de manhã, mas entretanto já preciso 500 casas de lata. Que está dado. Vou ter que ter uma política concertada. Vou ter que ter primeiro estratificação, planeamento territorial, vou-te fazer zonas com esgoto e tudo, arruamentos, e depois vou-te vender com este terreno. Atualmente está a vender terreno na rocha, que tem estrada, que tem luz, que tem água, que tem nada. E depois, moda, hoje em dia vou ter modelos de casas, porque a Verde é um país pobre, vou também poder dar pessoas casas, moda, aqueles que se vender. Pessoas nem que têm condições para pagar depois. Hoje em dia, com um contentor, vou-te fazer uma boa casa, para menos de 1000 contos. Vou saber disso, né?
Portanto, vou poder dizer, por exemplo, a estrada para a Baía das Gatas está 350 mil conto, que já estava a existir, pelo amor de Deus. Quem é que está beneficiado daquela estrada? É meio dúzia de pessoas, é mim que tem corre, a pessoa que botava batitinho. Estava a dar, portanto, 350 casas, ou 400 casas, já estava, dá para dizer 400 casas aquelas casas de contentor, ou modo que as na Holanda, que é as casas modulares, ou até, mesmo viver numa casa modular, uma vez que vai estudar no Utrecht, casas espetaculares, tem as casas bem pequeninas, mas é tudo moda de fibra de vidro, é fantástico, as casas, lá tem tudo, pode viver direitinho, sabe? Uma pessoa que tem uma casa de lata, bota dar uma casa de que é alta, tem iluminação, tem esgoto, tem tudo, se os filhos já te podem ter um ambiente mais agradável, ter mais ambição de vida, assim, bota tem casa para tudo, gente, provavelmente. Agora, que esse sistema, vou dizer casa, caríssimo, qual é o interesse que tem? Construtores e corrupção. Corrupção, quando vou dizer grandes construções, vou ter possibilidade de margem de manobra para roubar. Isso é a única explicação que não tem. Ou seja, falta uma política de fato. Porque, assim, Michele, ao mesmo tempo que não tem pessoas que têm interesse diretamente com a política, por outro lado, ao que chega momentos eleitorais como gosta de, me consegue que mais está doendo jovens, né? Porque entende o futuro do nosso país está no mundo jovem. Se começa a linha jovem desde cedo, pronto, você mata futuros governantes, digamos assim, jovens que durante mandato inteiro colhem nenhum projeto para desenvolvimento de bairro, de localidade, por exemplo, e gosta de apoiar o apoio falando de tal, vamos avançar com tal coisa, ou seja, se presidente ou governante durante todo esse tempo não fazer nada, não que goste, essa também fazer e às vezes com mais do que um mandato. Eu acho que isso está falando talvez mecanismo. Até 14 anos no poder. Ele exaura, sei por doença, ele toma a presidência. Por exemplo, neste momento tem um bairro que é Campim. Campim tem uma única praça pública que está completamente degradada e abandonada para a Câmara Municipal. De repente, a Câmara diz, não te vem transformar-se praça num edifício casa para todos. Vou imaginar essa coisa. Vou acabar com a única praça pública que tem um lugar para fazer casa para todos. Vou poder fazer casa para todos em data de lugar. É importante botar em espaços públicos. Ele que tem noção do urbanismo, ele que tem noção de nada. Isso é absurdo. Houve um lugar também que é na Horta Seca, de onde é que tinha um projeto para fazer uma praceta. Seria a única praceta de lá que ainda cá tem. Agora, ele transformar aquele projeto de repente num casa para uma senhora. E que os habitantes telefonam, não meterem a corrumba, não dizer, não te vês vir riba das máquinas, não se vir riba das máquinas, não para aquela coisa, vamos fazer um live no Facebook, bem polícia, não sei o quê, chama a Câmara vem com um projeto já alterado, que os habitantes tinham aquele projeto anterior, que eles mostraram, até lá um praça, uma Câmara já, gabinete técnico, entretanto, altera aquele projeto com casa de uma senhora. Um chegar naquele senhora, um dizer, senhora, como é que você arranja, como é que você compra esse terreno? Nunca queria falar nesse assunto. Entretanto, sempre inteiro bem ter de mim, dizer, você que é de bem morado, porquê você que quer para a morar direito? Entender? Noção, pronto, é questão de cidadania ativa, educação para urbanismo, para sensibilidades. Então, pessoas que têm noção de que espaços verdes é importante, por exemplo, quando está a destruir o edifício mais emblemático da ilha e que tinha muito interesse turístico e também da nossa história, que era o ex-consulado inglês, que era um edifício que está a representar, era um big das ilhas. Você vê, São Vicente é um mindeiro de cidade recente, 100 e tal anos. Inglês bem, às vezes despojos de carvão, e lá era consulado de Inglaterra. Ou seja, lá é que está a representar o início de tudo. Aquela coisa não é para fazer um hotel, mas um hotel rasca. Nem um hotel especial. Uma diz-me está a precisar lá uns quartos pequeninos, não sei o que é que isto vai dar, pagar o ordenado mínimo. Mas podia lá, mesmo que está a conseguir recuperar aquele edifício, fazer um parecido, mas podia ser um hotel de charme, vou-te perceber? Um hotel de luxo. Sim, um hotel de charme que está a dizer, ali foi um antigo consulado, de uma zona para visitas. Falta de imaginação, por isso me dizer. Outro lugar lá atrás desse sítio, que era Praça Doutora Maria Doutora, nunca te lembro assim, não, mas foi a primeira médica, agora tive um branco, a primeira médica de Cabo Verde. Aliás, dizer primeira médica antes do ultramar. Ok. E ele está a morar lá de onde é que era não sei se vou de Constituição, de onde é que era agora é sindicato, que era ser casa,
e aquele praça era lá na frente, era homenagem à doutora Maria Francisca, esse nome. De repente, aquele praça está degradado, a Câmara vende-lhe. De onde é que a Câmara de vender praças? A Câmara vende-lhe. Agora, eles venderam, não contestar a situação, não sei o quê, não dizer que a Câmara podia arranjar aquele praça, fazer lá um esplanada, fazer um estacionamento subterrâneo, lá era um lugar fantástico, com vista para a Bahia, incrível, o turista pode ir bem, cidadãos, e depois era um praça que se não, a população está a chamar Praça dos Namorados. Tinha gente namorar lá, está a fazer parte nos imaginário coletivo, a perceber? Tinha gente que depois de pequena namorava assim, já me dizer lá, gente de azar, gente, fazer parte de nós, podia ser uma praça icónica, a Praça dos Namorados, moda no Brasil tem que jogar para botar moedas, podia fazer um tanque, por exemplo. Falta de imaginação. Se chegar um gajo dizer, não, também fazer ali uma construção boa, é uma esplanada, ele apresenta um programa, projeto com umas plantas por cima, uma esplanada térrea, com o primeiro andar assim pequenino e tal. De repente, aquela esplanada desaparecer do projeto, é um hotel de 5 andares. De fechar aquela rua lá, de ficar enfrontado diante do inimigo dele, lá de ficar sem luz, pode perceber. E um projeto que foi aprovado na Assembleia Municipal e com que o público estava também da Ceaval, vamos te lembrar como é que se chama essa expressão, com aprovação pública. De repente, o presidente de Câmara, ele tira aquele projeto, ele quer dizer ninguém nada. Aquele hotel também que lá. Não, isso é que te aconteceu ali. E quando não contestei isso, o que é que te aconteceu? Uma grande parte da população manipulada e também por desconhecimento do urbanismo, atacar-nos e me perceber que era uma questão fraturante. Está a dizer, não, mas os outros querem evolução, porque esse hotel também dá postos de trabalho e não sei o quê. Vou-te entender. Esse é o argumento que estou a usar para tudo. Postos de trabalho. Bom, vou dizer o hotel noutro lugar e manter um espaço verde. Pelo contrário, ele também dá mais beleza à cidade, mais movimento, mais atração. Claro. Então isto tem mais gente. Mas há pessoas que estão a perceber isso. Destruição do património histórico no São Centro é gritante. E é uma coisa que não pode estar a aprender para os turistas, né? Que é turismo cultural. Sim. Por exemplo, Lisboa ganha assim, antes, quando não está estudando Lisboa, acho que tinha muito respeito para patrimónios, destruía um bocado, mas depois agora pega nele. Hoje Lisboa é a cidade mais turística da Europa por causa disso. Tem tudo ser património recuperado. Sim. Claro, adaptando e com funcionalidade. Nunca te defender vou manter um lugar só para ser tipo museu, vou poder transformar num hotel, numa escola. Tem que ter funcionalidade, de modo ainda mais hoje é um país pobre. Isso claro. Por exemplo, ali no Brasil, além do código eleitoral, que não tem as diretrizes para evitar compra de voto e tudo mais, tem uma lei específica que é para pôr compra de voto. No Cabo Verde tem alguma coisa assim? Não, sim. É crime e dá até cadeia. Não, é crime. É crime. Acaba com a situação ali. É crime. Cabo Verde tem das melhores leis do mundo. Agora, a sua aplicabilidade é que é discutível. Que tem justiça. Cabo Verde tem das melhores leis laborais do mundo, das melhores leis, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, nunca quero fugir dessa questão de voto, mas, por exemplo, tem teu pais que te contribuem para esses filhos. É um problema grave na Cabo Verde. Um dia eu poder fazer um programa sobre isso. Tinha pais, e a maior parte, metade de 49% de famílias ali na São Vicente é monoparentais, de mãe. E pais não contribuem, simplesmente. Estava para a justiça, o tribunal te demora a decidir, depois te decidir, depois o pai quer te pagar, depois o tribunal. Pode perceber. A justiça é tão lenta e não funciona. E quanto a mais nisso, agora, relativamente a votos, de compra de votos, eles devem exigir todas as provas do mundo. Depois não há investigação. É impossível. Há dias o Monteiro do CID vai na Polícia Judiciária fazer uma denúncia. Ainda não houve nenhum tipo de resposta de compra de votos. Modo de aquela questão de terrenos, de fila de que a gente lá na porta de Câmara, que está a fazer as promessas de terrenos, e depois tem uma questão também na Câmara que vou obrigado a fazer uma doação quando vou-te comprar um terreno numa zona nobre. Apesar do Augusto te dizer que doação é espontâneo, há motivo de testemunha, tinha gente que dizia-me, não, eles dizem, vou querer comprar esse terreno, vou ter que fazer uma doação de 1000 contos à Câmara, que não se sabe muito bem para onde é que o dinheiro vai. Ele dizer que ele vai para a tesouraria, mas como não há transparência governativa, ninguém quer saber tanto de Câmara te gastar no Festival de Bia das Gatas, tanto que te pagar determinado artista, não há nada. Desculpa interromper, que é uma coisa que tem digna na Cabo Verde, porque que tem país que existe democracia sem transparência. Claro. A melhor maneira de combater a corrupção é através de... Exatamente.
Não que não pode ter inclusive, a lei de transparência foi chumbado, né? Antiga de lei, aquele projeto de... Sim. Isso todo o interesse. Eu acho que não tem que... E um coisa, ó, Salvador, o que está só coisa lá, é um coisa que está chama hoje, eticamente falando, já é uma questão que deve ser uma lei de iniciativa, inclusive popular. Lei de transparência, lei de responsabilidade fiscal, inclusive lei de acesso aos cargos públicos. Porque o Brasil, por exemplo, é um país super corrupto. É um dos países mais corruptos do mundo. Claro, alguns países da África ficam atrás do Brasil. Mas, por exemplo, a gente colabora com algumas bancas que fazem seleção no cargo público, apesar de ter sempre mecanismo de infiltrar, fazer um coisa errado, mas na Brasil funciona muito bem. Por exemplo, para ser professor no Brasil, a gente teve que fazer uma seleção pública. Às vezes, para cargos públicos, tem uma vaga, 10 mil pessoas estão disputando aquela vaga. Ou seja, há uma seleção muito forte, com banca separada, com critérios muito rigorosos, para que alguém entre em cargos públicos. Por exemplo, burocratas brasileiros, em grandes medidas, só pega, por exemplo, a questão de diplomacia. Para ser diplomata no Brasil, ele tem que ser um baita de pessoas. Por quê? Ele tem que conhecer de história, de direito, de economia. Ou seja, mesmo na seleção de cargos públicos, há uma formação de ente público. Eu acho que... Há uma carreira diplomática. Exatamente, há uma carreira diplomática. Por exemplo, tem disciplinas básicas que tem que estudar para a seleção de cargos públicos. Você tem que saber português, que é disciplina obrigatória, que está caindo tudo concurso, direito administrativo, às vezes, leis como lei de responsabilidade, lei de acesso à informação, um conjunto de coisas. Ou seja, você usa a seleção pública para já forma desde já quem que você vai trabalhar no Estado. Então, assim, eu acho que é imperativo que na Cabo Verde aprova que esse tipo de iniciativa ali, porque senão está falando de democracia só para mostrar para inglês e nunca avança nas aspectos. Mas há leis, por exemplo, há uma lei que te dizer que é obrigatório concurso público para diretores gerais de empresas, acho eu, mas para vários ramos de empresas. Que tem concurso, são os concursos, quando isto existir, acho inquinado à partida. Muito lembrar, na Portugal, por exemplo, vamos dizer, muito consciente de corrupção na Portugal e ali na Cabo Verde, te aconteceu a mesma coisa. Uma vez tinha um concurso que era para um veterinário num câmara, lá, eles diziam, senhor, nem você perder, você tem a não se ver quem. Outro a perceber. Felizmente, quer dizer, era um lugar longe, estava lá, é um chatice, vai lá, entrega currículo. E na Cabo Verde é a mesma coisa, isto abrir concurso, onde estou a desenhar um concurso exatamente para aquela pessoa. Aí já não vale, né? É uma coisa banca independente, tem que ter banca independente, tem que ter critério, tanto que tem provas objetivas, muito para escolher A, B, C, D, tudo sistematizado, que as provas discursivas, que de redação normalmente para avaliar a capacidade de escrita e de argumentação de candidato, é super rigoroso, tem muitos critérios, ou seja, é uma coisa bem fechada. Não adianta fazer um concurso que às vezes pôr júri, né? Agora, quem que é júri? Trapézio para entrevista, né? Trapézio para entrevista, pronto. Aí há uma abertura para que a júri elege quem é que ele quer. Então, eu acho tudo que esse tipo de coisas ali, que contribui para que a nossa democracia fragiliza cada vez mais em vez de melhor. Enquanto nunca coloca instrumentos legais na prática, com esse tipo de coisa ali, então fica um pouquinho estagnado. Tem alguma coisa mais que o Atchama não deve instalar na Cabo Verde para no combate e compra de voto? Qual é que é a solução perante a situação que você vivencia atualmente? A solução, de facto, de base, que também demora um dado de tempo, é pessoas terem uma vida mais independente, que tem miséria. Porque a compra de voto tem a ver com isso, com a compra da miséria das pessoas. No dia que não ultrapassar esse patamar de pessoas que depender de outros em termos ideológicos, este saber que está garantido. Por exemplo, na França era impensável um indivíduo de uma empresa ter uma opinião de outro partido e o patrão despedir. O que acontecer? País como a da França ou Inglaterra. Quando a democracia atingir esse patamar, não ter ultrapassado. Mas, entretanto, não tem que criar organismos de inspeção independente e pessoas idóneas para poder verificar essas situações. E, nomeadamente, por exemplo, esse mesmo organismo também pode fazer concursos públicos, uma espécie de IGAI político, vamos dizer.
e política e de Estado, um corpo de inspectores, de facto, indivíduos que sejam honestos e de perfil vertical. Por exemplo, concursos públicos devia ser um número, moda nos Estados Unidos. Me recordo um candidatão, estive nos Estados Unidos durante um ano, numa universidade, e fazer que exame para trabalhar lá, passar, não podia trabalhar lá se eu quisesse, me era um número e ninguém quer saber o nome. Pode perceber. Okay, tem que ser assim, tem que ser um coisa cego. Anonimato. Isso. E isso é que é importante. Mas tem uma empresa ali, principalmente empresas públicas, onde coisas já está tudo inquinado à partida, tem uma falta de ética tremenda. Por exemplo, agora, apesar de não ser ilegal, não parece ser ético. De diretor, gestor de Ana Porta, sei, ele estava para vice-presidente de Cabo Verde Interilhas, que está dependente de Ana Porta, para te entender. Outra situação caricata é ter uma empresa que é Cabo Eólica, que está a fornecer energia eólica à Eletra. Quem que negociar preço que a Eletra está a pagar a Cabo Eólica atualmente é o gestor da Cabo Eólica. Bota catinética nenhuma aqui. É incrível. É incrível. E como é que é possível esse tipo de coisas? E não tem que ter leis que te fechar, que te proibir toda esta situação. E não tem que ter uma atitude ética. Isso é cidadania ativa. Claro. A própria formação das pessoas. Pessoas ser mais idealistas, pensar no bem comum e não só nessas barrigas, vou-te entender? Exato. O indivíduo não vale, o indivíduo te gerir para ser carreira pessoal acima de tudo e de todos. Não, que te valer, que pode servir para nós. Todo arranjo dessa empresa privada para desenrascar. Nosso tempo de acaba, eu queria fazer agora a última pergunta, que tem a ver com a questão... Antes, vou estar a dizer, outra maneira de combater isso também é punir de forma exemplar quem te compra voto. Toda gente sabe, nunca ninguém foi punido por isso. O que tem na minha memória é que ninguém tenha sido processado por andar a comprar votos. Quer dizer, o corruptor e o corrompido também. Infelizmente, são pessoas miseráveis, mas é modo quando vou-te comprar uma coisa robot. Vou-te comprar uma coisa robot, tanto o ladrão como... Não oferece uma proposta para comprar em voto. E me comprova, digamos, tem algum sistema que trabalha a denuncia, por exemplo? Como um cidadão denuncia compra de voto? Quer dizer, pode ir na Comissão Nacional de Eleições. Provavelmente que a gente que está lá é de partido. Aí. Vou-te modo na tropa. Normalmente vou-te fazer queixa de um vou ter que ir na boa superior, vou querer fazer queixa de boa superior, mas vou ter que fazer queixa nele, vou acabar de ultrapassar. É complicado. É complicado. Para não ficar agora, você não fala a questão que outra coisa que nem opinião, que você concorda comigo, então contribui para que a participação direta na democracia cabo-verdiana seja um pouquinho fragilizada, que tem a ver com o nosso sistema eleitoral, que não tem lista fechada ou lista de partido. Por exemplo, a respeito de lista uninominais, e se não tinha listas nominais na Cabo Verde, se isso valorizava voto ou não. Mas antes explica rapidamente para quem quer saber, que não sabe falar, como que funciona o sistema eleitoral hoje na Cabo Verde e qual é que seria a ideia? Sim, queria assim o sistema eleitoral funcionar por listas, ou seja, cada partido te apresenta uma lista fechada por ilha, ou por ilha, exatamente, por ilha, e bota votar naquela lista toda. Vou escolher quem que está lá. Vou ter que gostar daquela pessoa, de uma ou duas pessoas lá, mas vou querer votar, vou ter que escolher. Vou ter que comprar por atacado, deixa eu dizer. Por atacado. Exatamente. Por exemplo, tem umas situações caricatas que tem um senhor que ele candidatar para São Vicente, que é Rui Figueiredo, ele que vive ali, nem ele que queria viver na São Vicente, mas ele aparecia sempre na lista, vou-te entender. Agora ele não é deputado por acaso, ele é ministro. Ou secretário de Estado. Ele aparecia na listas sempre, mas nem vive cá, e próprio declarar publicamente que ele que queria viver na São Vicente. Como é possível? Mas é representante. Não te aparecer. E depois tem uma questão ali na cabeça, quer dizer, foi deputado nacional, ou seja, o Estado está a falar de questões de toda a ilha. Que maneira que é possível, mim, se de viver a São Vicente, ter conhecimento profundo de coisas do fogo? Quer dizer, é atrevimento da minha parte,
não poder defender de forma geral, acessar Claro. problemas em pormenores, nunca saber, tem que ser pessoas de lá. E saber tu vai encontrar a ideia da autonomia. Tem que ser pessoa de cada ilha que te considera esse assunto para expor. Claro que tem problemas nacionais, que gente é óbvio, por exemplo, quando houve problema de vulcanismo na FOC, todo deputado de toda ilha é natural que este defender que tenha mais ajudas para aquela ilha. Isso é um assunto nacional. Agora, questões pontuais. Acho que então, isto bloqueia cada deputado, e sempre que deputados de São Vicente estava a defender São Vicente, está a dizer que é bairrista e não sei o quê. Até é uma maneira de tentar inibir a defesa da ilha. Então, no mês de Cabo Verde, lista uninominal ou mista em que... Não, sim, lista uninominal, constitucionalista, um pouco mais ou menos. A ideia que me tem é que na lista uninominal é por zonas, você vê exatamente quem que é o deputado. Claro, óbvio. E pode ter um contacto permanente com o deputado, por e-mail, de reuniões regulares, ou poder discutir e-mails, por um assunto particular, tá bem? E é mais fácil você saber, na próxima eleição, se você vai votar nele ou não. Se responder às vossas expectativas. Mas o uninominal tem uns problemas, não tem pouco. Pequenos partidos, normalmente, que até podem eleger deputados. Portanto, tem uns sistemas de compensação, que são sistemas mistos. Sim. Que podem ser. Portanto, acho que é um assunto que tem de ser aberto à discussão. Claro, e na lista uninominal tem uma coisa interessante. Boa como cidadão, sem história de partido, o que é um problema para os partidos, porque este perder se hegemonia, vou poder candidatar, sem nem um partido. Claro, basta ter um número de assinaturas suficientes que a lei te vai exigir para poder candidatar. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: mudança de que o sistema ali tem interesse a PSTV com o MPD? É que muda, é que dá como cidadão mais direto? Não interessa, porque atualmente acho que continuar que seja hegemonia. A partir do momento que a sociedade civil entrar dentro do Parlamento, esta perder a maioria absoluta, este tem que começar a negociar e a ceder para os interesses dos cidadãos. E aí a porca torce o rabo. Provavelmente hasta perder um data de militante, de modo se os partidos já que podem dar aquele mama habitual, que tem aquela força, nem aquela capacidade de decisão, porque quando boi de um partido, deixa eu ver, modo de ter clientelismo, é modo de facilitar os licenciamentos, obras, acesso a uma série de coisas, financiamentos e tal. A partir do momento que vou perder aquele mama, vou perder interesse. Ou seja, é a morte desse sistema castrante e que te destruir nas terras. Portanto, não tem que lutar também por isso. Enquanto nunca destruir esse sistema, melhorar não está um pouquinho impactado, não se para um pouquinho no tempo, né? O sistema mais importante é a justiça. Não tem que ter um sistema... Mas a justiça tem que funcionar, pá. A Amadeu tem apresentado uma série de propostas que devia ser observado e outras pessoas devia ser uma discussão nacional sobre este assunto. Fica muito triste aqui onde a nossa realidade em alguns aspectos e que pessoas que têm boa vontade, que têm potencial de melhora com o país, mas infelizmente a hegemonia bipartidária está travando o tio e como vai. Por isso que eu acho que, de certa forma, esse fenômeno de ascensão de terceiros partidos ou candidatura independente é um fenômeno que não tem que fortalecer no Cabo Verde, porque eu acho que a única forma Então lançar um repto a todos os movimentos cívicos independentes que parecer a zona na candidaturas autárquicas, unir para o ano, para as legislativas, e criar um partido sem partido e candidatar à Assembleia da República. 10 independentes ou 5, altera a balança completamente, pode entender? Ou seja, no mês, na verdade, de uma abertura parlamentar, né? Que a abertura democrática que acontece, mas eu acho que está falando. Porque, infelizmente, mudanças têm de ser dentro do Parlamento. Mudanças estruturais. Quanto se troca de A e B, em que quem força política que está na governo, porque aquilo que acontece literalmente hoje em Cabo Verde, oposição é olhado como oposição, é que tem força nenhuma, né? Quem que está no governo está fazer mostra seus méritos e quem é que está na oposição, mesmo que traz uma boa iniciativa, está servitar. Então, enquanto não tem aquela hegemonia bipartidária, Cabo Verde ser travado em vários aspectos. E a situação é muito crítica. Completamente. E depois, contra Socorros, estes argumentos, bem dizer que nós é contra Santiago, contra gente de praia, e depois nós é de PCB, nós é bairrista, é um disparado. A minha pai é de praia, quer dizer, é ridículo.
essa coisa é tudo ridículo. O facto de não ser contra o estatuto especial não quer dizer que não seja contra a praia. Claro. Vou-te entender. Claro, claro. Que tem nada a ver. Que tem nada a ver. Nós não queremos um Cabo Verde harmonioso, equilibrado e justo. E quando não te defender a autonomia para a ilha, o que é que não te defender é que pessoas de cada ilha que sabem de facto o problema de ilha, na independência. A autonomia, no sentido que as câmaras municipais transformavam-se em governo, é desnecessário não ter tanta câmara municipal na Cabo Verde para gastar dinheiro. Então, o custo seria o mesmo, em termos de estrutura, porque Câmara Municipal atual seria transformado num mero organismo executório, com um gestor de carreira, eleito por concurso com mérito, e depois teria o governo da ilha, para gerir a ilha, ou na Santiago Escreita tem duas regiões, região norte, teria o governo da região norte e região sul, e as câmaras municipais todas de Santiago seriam transformadas porque não tem, essa é uma ideia, mas não tem que pensar e refletir. Cabo Verde não é um país rico, nunca pode gastar tanto dinheiro assim. Não dá, tem estrutura. Enquanto tem um data de Cabo Verdeano que tem transporte de comida, nenhum. Sim. É aquele que tem enquanto isso não acontecer, nunca pode desperdiçar dinheiro na grandes festarolas. Estava a dizer uma conferência ministerial na Paris, pelo amor de Deus. Claro, e o povo que te abriu aí. Desculpa, essa coisa que pareceu uma coisa popular, de uma atitude popularista ou isso, mas não, é uma realidade que te toca e te afeta profundamente. Claro. Não tem miséria, tudo isso. Gostaria para não falar que a profissão não tem miséria, tudo isso. Para todo cidadão, porque é triste. Sabemos ainda tem muito miséria ainda na nossa terra, enquanto não tem uma classe dirigente que usa a política como meio de se ganhar pão e castanhar para o povo. Então, assim, eu acho que você que não quer mais para um país, a não ser mais igualdade social. Com relação ao voto, quando termina, as deram de um frase assim: quem quer te dar dinheiro é porque não tem nada melhor para oferecer. Qual é a mensagem que te deixa para nós eleitores, principalmente para as legislações? Claro. A pessoa te compra aquele voto porque ele quer ter uma ideia, ele quer ter um projeto, ele quer ter uma maneira de convencer o cidadão, de facto, que ele te vai mudar a sua vida para melhor e que ele te vai transformar esse país num país mais harmonioso, mais equilibrado, mais justo. A partir, por exemplo, tem um outro candidato que a gente olha que é sincero, que isto basta falar, estes projetos, que tem t-shirt para dar, que tem dinheiro para dar, isto tem ideias para dar, mas infelizmente, como nunca tem um cidadão muito informado, o problema que a vertente de educação no sentido de escolaridade, não tem escolaridade em termos de alfabetização, mas não chega, as pessoas têm que ler, têm que pensar, têm que refletir, modo de dizer, hoje em dia nunca pessoas a ler tanto na vida, mas que te digerir. Hoje em dia, tudo menino está a ler, na Messenger, tudo a armar, que te digerir o que ele está a ler. E então, Boteco, tem candidatos, mas tudo candidato sabe esses que tiveram uma mesinha de t-shirt, uma mesinha de qualquer coisa para dar pessoas que nem que estou a para eles. Infelizmente, a sociedade não tem atualmente. E mesmo te sonhar com um novo cabo-verdiano, com um indivíduo, de facto, que te pensar, que te reflete, que te escolher consoante o projeto, e que te critica e que te contribui para melhorar esse projeto. Isso é que é importante. Pessoas têm que começar... Não têm que pensar assim. Não querer um candidato que tenha um projeto ou que não te vai ajudar até se melhorar esse projeto. A partir do momento que um candidato é eleito, te acaba a história de partido e tudo ele te unir à volta. E, claro, tem que pedir contas, tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser dialogante. Atualmente nunca tem nada disso, nunca tem diálogo mais ninguém. Que tu vi. Uma vez não tive um encontro, um BAP Assembleia Municipal. Resta dizer que a Assembleia Municipal é feita durante a semana em horas que as pessoas trabalham, o que é ridículo. Ninguém participa num sítio fechadinho, pequenino, pouca gente. Cabe para aí 50 pessoas lá, ou 30. Então, não dizer, Dr. Augusto Neves, o que é que não pode ajudar, o que é que não pode fazer? O Movimento Socorro para tornar a cidade mais limpa. O que é que não pode fazer? Não pode fazer campanhas de limpeza. Dizer, não, São Vicente é uma cidade limpa. Vou-te perceber. Essa arrogância, essa coisa. Ele quer te crer, ele quer aproximando, ele é vereador de urbanismo, ele é vereador de quase tudo, e depois, se os vereadores que têm pasta de variação, acho que têm nenhuma autonomia, de qualquer coisa tem que perguntá-lo. Pode perceber? Ele tem chave, imagina, é possível. Ele tem chave de tudo edifício camarário mail, permanentemente. Ou seja, total centralização. Ele quer te delegar. Quem sabe gerir é quem delega. Claro. Quando Boca tem uma equipa fraca. Tem uma senhora lá, que era a vereadora, doutora Lídia,
Infelizmente, até te vai pôr de candidato à Assembleia, acho que ele estava melhor como vereador. Era o único que está a escapar lá, pá, de serviços sociais, que de facto está a fazer algum trabalho. E como nós já fazia trabalho de distribuição de cestas básicas e isso, não tive contacto com ele, de facto é uma pessoa com sensibilidade e uma pessoa interessante. Mas de resto daquela equipa, ninguém escapa lá. No mês cidadão. Tem um equipa, tem que ter gestão. Consciência. Nosso tempo já passa, tio. Para não terminar, queria fazer uma dinâmica com o jogo rápido. Não queria para o estrancar 10 palavras, falar 10 palavras. O prefiro dizer que bem na cabeça, ou dizer que está pensa, ok. Para não poder terminar rápido. Então, é 1 minuto, destranca em 1 minuto. Força. Vai. PAICV. PICV, partido originário do Partido Único, juntamente com o MPD, e é um dos partidos centralistas que infelizmente não tem sabido levar Cabo Verde a bom rumo. MPD, partido derivado de conflitos entre o PCV, dentro do ramo do Partido Único, onde foi gerido o MPD também, juntamente com o PCV, e que de início tinha perspectivas interessantes de democracia, mas que rapidamente desiludiu os cabo-verdianos e também tem-se manifestado um partido centralista e cheio de clientelismo, e pior ainda, é um partido de um liberalismo que não cabe a um país pobre como Cabo Verde. Colonização, processo que Cabo Verde foi submetido após alguns anos da sua descoberta, depois da formação do cabo-verdiano, depois da formação de cabo-verdiano, claro, porque no primeiro período de 1460 ainda que tinha colonização, e que mais tarde verá pernicioso. Cabo Verde era esquecido, não tinha fomes, que está a morrer muita gente, até Salazar está a dizer, quando está a dizer que tinha fome, está a dizer para abrir mais covas, e que de facto foi mau para Cabo Verde a partir de determinada altura e que ainda deixa marcas profundas. Não tem um complexo de colonizado e que não devia ultrapassar. Amílcar Cabral, quem é que é para bom? Amílcar Cabral é um indivíduo de grande referência para mim, que está muito acima do PAIGC e PAICV. Acho que ele era um homem quase isolado na sua luta, que chegar a perceber direito, e isso às vezes te causar inimizades internas, aliás, que acaba por dar a ser morto, mas é um indivíduo, de facto, que tem uma profunda admiração e é uma das referências da minha vida existencial, juntamente com Mujica, Sankara, Mandela e outros. Cabral, mais perto de mim, modo. Cabo Verde, infelizmente, agora como te a perceber mais sobre Cabral, ele tinha uma visão anticentralista até, ele tem pouco pessoa te aconselha, ele tinha um discurso que ele está a dizer que um dia não tem que combater com a gente que vai querer viver nos palácios e tal, e que os ministérios, assim, textualmente, deveriam ser distribuídos pelas ilhas todas. Diáspora. Está a ser esquecido, que não devia ser esquecido. As referências são importantes para não poder andar mais para frente. Diáspora, parte importante de Cabo Verde como nação e que infelizmente tem sido esquecido e não tem sido deixado de participar de sucessivos governos de Cabo Verde, tem perdido um recurso de afeto, de investimento e de expansão da nação cabo-verdiana incrível, porque não tem sabido utilizar uma estratégia interessante, seduzir as pessoas a contribuir mais para Cabo Verde e ter um pé lá, um pé ali, vamos dizer. Às vezes pessoas que têm que poder voltar para Cabo Verde, por exemplo, durante muitos anos, então já que eu tinha lugar em minha profissão ali, mas não podia ter um pé lá, um pé ali, mas tinha gente e uma forma de contribuir mais para o desenvolvimento das terras. É preciso dar a imigrantes mais capacidade interventiva no governo, nas eleições, se calhar nas autárquicas, procurar uma modalidade até que eles podem intervir. Democracia, como te dizia o nome, é um sistema, é o menos mau de governação que na nossa terra ainda te dá esses primeiros passos, mas tem que reconhecer a nossa democracia tem caminhado, tem melhorado, mas ainda precisa de uns passos fundamentais. Agora não me esteve a um terceiro estado de democracia, com autonomia das ilhas, com listas uninominais, com maior participação do povo. Enfim, nossa democracia precisa ser melhorada, mas é preciso ter consciência disso.
desde 1990, quando houve primeiras eleições democráticas, o sistema continua na mesma, que tive alteração do sistema eleitoral, o que é incrível, 30 anos, e deixou o tempo. Voto. Voto é uma forma de manifestar boa vontade num sistema democrático representativo que não chega, e principalmente num país como Cabo Verde, onde é que tem manipulação de compra de votos, modo a não falar, mas nós, democracia, além de ser representativa, ele precisa também nos votos, dar-nos direito a ter participação também durante a gestão da coisa pública pelos governos, tanto local como nacional. Ativismo. Ativismo, algo que tem nascente na Cabo Verde, muito interessante. Cada vez me conchei mais movimentos ativistas que estão no subterrâneo, que têm projeção moda Socorro, mas trabalhar muito mais que Socorro e é mais antigo. Por exemplo, nessa frente tem um movimento incrível daquele bairro, bem organizado, pessoas interessantes, de promover formação de pessoas. E na Cabo Verde não tem ativismo, obviamente não tem que aumentar mais e tem de ser dado estímulo e meios para nós ativismo. E quem pedir ativismo, para capô grilhões ao ativismo, estimular ativismo, mesmo o Estado devia estimular ativismo, porque é muito importante para a evolução das democracias e desenvolvimento do país em todos os aspectos, económicos, sociais, tudo, fundamental. São Vicente. Hã? São Vicente. São Vicente, minha terra natal, obviamente, vamos dizer, ia conhecer que São Vicente teve um período áureo, tempos passados, e que por várias razões, tanto económicas como governativas, bate a morrer, mas que ele tem condições, tu gente também ali, que poder desempenhar um papel importante, mas querer um São Vicente desenvolvido, para poder manifestar todas as potencialidades, mas nunca querer um São Vicente moda naquele tempo que ele está a dominar a zona norte como uma zona centralista, não querer Cabo Verde ser mais harmonioso, nunca querer para São Vicente ser capital de zona norte, não querer assim São Vicente desenvolver, Santo Antão desenvolver, São Nicolau desenvolver, não criar tudo uma dinâmica ali na zona e não haverá Cabo Verde mais desenvolvido, mais harmonioso, mais justo. E por fim, Cabo Verde. Cabo Verde, a terra, minha paixão. Me como não está bem de Portugal de férias, me está de galinho, me está daqueles rocha, me está a lembrar de uma expressão que vejo um brasileiro dizer que ele está num barco que está a passar, que dizia que Cabo Verde tinha uma beleza agressiva. Me tem que espiar pinhas rochas, quando estou passado de riba de avião, de riba de vulcão do fogo, no Pico da Antônia, em todo lugar. Para mim, Cabo Verde, as rochas é ser a manifestação mais paradigmática, de facto, de nós força de resistência, de luta e nós é um povo bonito, em todos os aspectos, nós é pessoas interessantes e muito, muito capaz. Nós é moda, bom, que creio que estou a comparar com o povo, nós é moda judeu nesse aspecto, nós temos capacidade incrível de resiliência, de luta, de combate, de transformação. Por isso, não tem luz, não tem sol, não tem mar, não tem gente capaz. Por que ainda não quer desenvolver mais? Não receber seu dinheiro, Cabo Verde já recebeu seu dinheiro desde a independência. Teria assim, não podia estar de um patamar mais elevado. E por isso, então, Cabo Verde deve sonhar em ser um país desenvolvido. Não sonhar, pronto, não gosto de falar de Singapura, não introduzir rigor, não usar estratégias de desenvolvimento corretas, não apostar na habitação, não apostar na formação, não apostar na rigor, na cidadania ativa. Assim nós Cabo Verde vai à frente. Nós, se a história de partido, não pensar na Cabo Verde. Partido tem essa importância, mas ele que pode estar à frente de Cabo Verde. Nunca pode estar atrelado aos partidos. E viva Cabo Verde. Obrigado, Salvador Mascarenhas. Gostaria de falar uma boa. É importante no nome que qual é a cidade que botar? Está na Brasília, ainda mora na Brasília. Não, mas qual é? Brasília. Brasília. Rio de Janeiro, depois de mim dela, é a cidade que gosta mais. Não tive lá só um beijo. Até porque eu fico com 1 hora e 30 minutos para passar a minha opinião e informações de Cabo Verde, então queria agradecer-vos, desejar sucesso no ativismo, na órgãos como Socorro, e que Cabo Verdeano por hoje apanhou. Não sei na Cabo Verde, mas São Vicente, não tem um carinho especial por São Vicente porque ele é que não está espelha os coisas, principalmente na questão política. Então,
Um abraço lá para boa, para quem está assistindo, muito obrigado. Lembra-me, o voto é um instrumento, uma ferramenta que não tem, que tem a ver com quem é que nós é, nossa dignidade, nossa personalidade, nossa liberdade. Então, não custa ninguém comprar o voto, exerce a cidadania de uma forma consciente e vota na quem é que o acha merece o voto. Queria falar alguma coisa quando termina? A parte aqui. Votar com consciência, nem vender o voto. E viva Cabo Verde. Mais democracia, mais desenvolvimento, mais harmonia, mais equilíbrio, mais justiça. Amém. Obrigado. Nota junto. Tchau. Boa noite.